noite, pessoal. Boa noite. Vamos falar uma boa noite para vocês falarem uma boa noite mais gostosa. Nossa, hoje foi o dia cansativo, não foi? Só pelos olhinhos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos iniciando então o mais lindo trabalho da casa, um dos lindos trabalhos da casa, em que aqui estamos sendo trazidos, porque a gente acha que a gente veio, mas a gente foi trazido pelos nossos mentores, os nossos anjos da guarda, esses espíritos protetores que sempre nos aconselham, que sempre nos colocam no caminho do bem. E por maior que seja a dificuldade em nossas vidas, por maior os problemas que sejam, nada é impossível para a mudança, porque somos filhos de Deus, mantemos a essência, os atributos do Pai e podemos tudo se quisermos, meus irmãos, com fé, com coragem, com boa vontade, conseguiremos ir longe, iremos muito longe se Deus quiser. Hoje, só de estarmos aqui nesta reunião, nos disponibilizando em querer, em buscar, com certeza a gente vai estar alcançando algo de melhor, e sempre alcançamos, na verdade. Eu sempre falo que a nossa casa de caridade é nosso segundo lar, que é o nosso segundo ambiente, e o nosso lar, que ali está vinculado diretamente a esta casa, gente, não tem jeito, está vinculado, porque nós levamos as energias de lá, trazemos as energias de cá para lá, de lá para cá, e quanto mais harmonizados estejamos, tanto lá como aqui, estaremos alcançando melhores situações, perdoando sempre, amando sempre, crescendo, estaremos evoluindo cada vez mais, não é verdade? Porque quem de nós não somos pecadores, Todos nós cometemos os nossos erros, temos que pedir perdão sempre a Deus pelos nossos erros praticados com todos os nossos irmãos de jornada e seguirmos em frente, que alcançaremos jornadas infinitas. Nossa jornada é infinita, tá bom? E hoje, nosso irmão que vai fazer a palestra, nosso irmão Givanildo, nosso palestrante, sempre faz aí, tem um quarta sim, tô brincando, gente, mas é um grande palestrante aí que faz bastante palestra pra gente, bem gostosas as palestras dele, tá? Ele vai falar hoje sobre ação e reação e causa e efeito, Então fique à vontade, irmão Givanildo. Precisando de alguma coisa, é só levar o pensamento a Deus e pedir por Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Para falar de causa e efeito, o Carlos me lembrou essa semana que era a terceira lei de Newton, É isso? E a lei de Newton diz o seguinte: diz o seguinte assim, que para toda ação sobre objeto, em resposta à interação com outro objeto, existirá uma reação do mesmo valor e direção, mas com sentido oposto. Essa é a lei de Newton. No Espiritismo, a causa e efeito, ação e reação, quase tem o mesmo significado, ou seja, ação e reação. As expressões ação e reação, semeadura, colheita e causa e efeito tem esse significado, ou seja, que mais cedo ou mais tarde nós vamos colher aquilo que plantamos, E segundo a doutrina espírita, vamos começar por aqui, segundo a doutrina espírita, a causa e efeito, também conhecida como ação e reação, tudo tem a sua origem, porque de uma manifestação ou de uma ocorrência. E a consequência é algum ato que nós cometemos. E sendo Deus absolutamente justo e bom, Ele não faria nada que nos prejudicasse. E se a gente comete algum ato danoso para nós, imediatamente é algo que já foi feito. Então a causa nada mais é mais ou menos a rapidez de cada fato que foi feito. Em outras palavras, o que nós fazemos corre por nossa conta. As consequências do que fazemos, ela é involuntária e obrigatória.
né? E segundo no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, eles nos diz o seguinte, que os Espíritos nos trazem uma reflexão do que somos responsáveis por nossos sofrimentos em muitas circunstâncias. Ou seja, nós somos consequência do nosso passado. E se estamos bem, é porque fazemos o bem. E se estamos mal, é porque nós fazemos o mal, né? E nos diz ainda que existem duas vicissitudes da vida, né? De fontes diferentes que promanam a causa e efeito. Uma é de sua causa na vida presente e outra fora desta vida, né? E eles nos diz que para que nós interroguemos a nossa consciência, né? Que todos os corações feridos, as vicissitudes, as decepções da vida, que remontam passo a passo a origem dos males, que torturam e verificam o homem, né? E quem é que é responsabilizado pelos atos que cometemos? A não ser nós mesmos. Né? Porque, por exemplo, nós, vamos dizer assim, eu tenho uma empresa, eu mexo com vendas, né? E eu vendo. Essa venda vai me gerar um imposto. Eu deixo de pagar o imposto, consequentemente, vem a fazenda, vem o Estado e me executa. Né? Por que isso acontece? Porque eu não paguei, não recolhi os devidos impostos para o governo. Ou seja, qual é a causa? O não pagamento do imposto. A origem foi a venda, que foi feita, que gerou aquele imposto a pagar. A mesma coisa é quando nós fazemos alguma coisa errada. Às vezes, em pensamento, em palavras, pensamos assim, pensamento é a força viva. E nós, consequentemente, temos que tomar muito cuidado. Eu, por exemplo, eu me policio muito com relação ao meu pensamento, porque ele voa muito longe. Ele vai longe, então eu tenho que policiar. Parece que às vezes eu penso que eu estou ficando louco, que eu estou rezando o Pai Nosso o dia inteiro. Entendeu? Porque é muita informação, é muita energia negativa que se passa. E aonde que eu trabalho, energia negativa é o que não falta. Né? O segundo o capítulo 5 aqui do Bem-aventurados aflitos do Evangelho segundo o Espiritismo, diz que, segundo a lei de Deus, os espíritos dos homens encontram em seus sofrimentos a oportunidade de analisar as dívidas morais passadas e entender conforme passarem pelas aflições da vida. Será conforme a vida lhes será dali por diante. Sejamos filhos da nossa convicção no amor e amparos divinos. Os nossos espíritos estarão sempre felizes em colher as consequências dos nossos atos. Né? No livro O Consolador, ditado por Emmanuel, né? Aqui eu peguei duas perguntas, né? Entre a dor física e a dor moral, qual das duas faz vibrar mais profundamente o espírito humano? Podemos classificar o sofrimento do espírito como a dor, realidade e tormento físico, de qualquer natureza, como a dor ilusão. Em verdade, toda dor física colima o despertar da alma para os seus grandiosos deveres, seja como expressão expiatória, seja consequência dos abusos humanos, ou como advertência da natureza material ao dono de um organismo. Mas toda dor física é um fenômeno, enquanto a dor moral é a essência. Daí a razão que a primeira vem e passa, e ainda que se faça acompanhar das transições da morte e dos órgãos materiais, é só a dor espiritual é bastante grande e profunda para promover o luminoso trabalho do aperfeiçoamento da remissão. A pergunta 244 do Consolador, ditado por Emmanuel: existem lugares de penitência no plano espiritual? E acaso poderá haver sofrimento eterno para os espíritos inveterados no erro e na rebeldia? Considerando a penitência em sua afeição expiatória, existem numerosos lugares de provações e esferas para os voz invisível, destinada à regeneração, ao preparo de energias perversas e renitentes no crime.
a fim de conhecerem as primeiras manifestações do remorso e do arrependimento, etapas iniciais da obra da rendição. Quando a ideia do sofrimento eterno se houvesse, espíritos eternamente inveterados no crime, haveria para eles um sofrimento continuado, com o seu próprio erro. O pastor, porém, não quer que se perca nenhuma de suas ovelhas. Dia virá em que a consciência mais denegrida experimentará no íntimo a luz radiosa da alvorada do Senhor. Por que eu peguei essas duas perguntas? Essas duas perguntas eu observei e ela é complementada, primeiro, pelo que no livro Ação e Reação, capítulo 2, a palavra do instrutor Drúzio, ele nos diz o seguinte: nossos atos tecem asas da libertação e as gemas do cativeiro, para a nossa vitória ou nossa perda. A ninguém devemos o destino senão a nós mesmos. O pretérito fala em nós, com gritos de credor exigente, amontoando sobre as nossas cabeças os frutos amargos da plantação que fizemos. Ninguém avança para a frente sem pagar as dívidas que contraiu. Ou seja, quando nós contraímos uma dívida, uma ofensa que nós fazemos, ou a gente vai pagar nesta dívida ou na próxima reencarnação. Vamos reencarnar novamente, com as mesmas qualidades, mesmo defeito, e vamos ter que expiar aquela ofensa que nós fizemos ao nosso ofensor, né? Aí ele diz o seguinte também: a lei divina, alicerçada na justiça indefectível, funciona com igualdade para todos. Por esse motivo, nossa consciência reflete a treva ou a luz, nossas criações individuais. A luz aclarando-nos a visão, descortinando-nos a estrada. A treva, ensegrecendo-se, nos agrilhoa, nos cárceres dos nossos erros. Em verdade, por muito tempo ainda sofremos os efeitos das ligações com os nossos cúmplices e associados de indiferença e desregramento, mas é possível refazer o destino, solvendo escuros compromissos e, sobretudo, promovendo novas sementeiras da afeição e a dignidade, esclarecimento e ascensão. Somos espíritos endividados, com a obrigação de dar tudo em favor da nossa renovação. Comecemos a articular ideias redentoras e edificantes, desde agora, favorecendo a reconstrução do nosso futuro, disponhamos a desculpar aqueles que nos ofenderam, com o sincero propósito de rogar o perdão das nossas vítimas, cultivando a oração com o serviço do próximo. Reconheçamos na dificuldade o gênio bom que nos auxilia e a desafiar-nos no maior esforço. Ou seja, no local onde nós plantamos ervas daninhas, nós vamos colher ervas daninhas. E se nós plantarmos num canteiro que nós vamos plantar rosas, nós vamos colher rosa. Isso tudo só depende de nós mesmos. Porque o pensamento, veja bem, eu estou falando novamente, é uma força viva. Não só o pensamento, mas a palavra, o sentimento, entendeu? A palavra dita, às vezes, ela alcança um efeito muito longe, muito longo. Então, nós temos que tomar cuidado com aquilo que pensamos e dizemos para o nosso semelhante. E tem também aqui, complementando essa pergunta, a evolução em dois mundos, que diz o seguinte: importa, no entanto, observar que todos os sofrimentos e corrigendas que nos referimos estão conjugados para as consciências encarnadas, ou não, dentro da lei de ação e reação, e cada um confere hoje o equilíbrio ou desequilíbrio por suas obras de ontem, reconhecendo-se também que, assim como existem medidas terapêuticas contra o parasitismo no mundo orgânico, qualquer criatura encontra na aplicação viva do bem eficiente remédio contra o parasitismo da alma. Não bastará, porém, a palavra que ajude a oração que ilumina. O hospedeiro de influências inquietantes que, por suas aflições na existência carnal, pode avaliar da qualidade e extensão das próprias dívidas, precisará do próprio exemplo no serviço do amor, puro aos semelhantes, como educação e sublimação de si mesmo, porque só exemplos é suficientemente forte para renovar e reajustar. E nos diz ainda, incorporando a responsabilidade, a consciência vibra desperta, e pela consciência desperta, os princípios da ação
de reação funcionam, exatos dentro do próprio ser, assegurando-lhe a liberdade de escolha, impondo-lhe mecanicamente os resultados respectivos, tanto na esfera física como no mundo espiritual. Então, nós temos que tomar cuidado também com o livre-arbítrio, com o nosso livre-arbítrio, né? Que nem tudo que aquilo que nós podemos dizer tudo. Às vezes, a pessoa fala o que quer, mas não quer ouvir o que não quer. E todos nós, às vezes, nós, como somos espíritas, nós sabemos que não podemos evitar, mas eu acredito que ninguém tem sangue de barata. Né? Que todos nós sempre vamos revidar. Seja uma ofensa, no momento vamos revidar. Aí depois vem um arrependimento, que é o momento do perdão. O perdão está constante em todos os nossos estudos. Sempre temos que perdoar. Não só perdoar, se arrepender e perdoar, mas também temos que reparar a ofensa que nós fizemos. Né? Aí, no Espelho da Vida, o livro Pensamento da Vida, capítulo 1, Espelho da Vida, eles nos dizem o seguinte: a mente é o espelho da vida em toda parte. Definindo por espelho da vida, reconhecemos que o coração é a face, que o cérebro é o centro das suas ondulações, gerando a força do pensamento, que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo, para crisolar e sublimar. E todos os domínios do universo vibram, pois a influência é recíproca. Tudo se desloca e renova sobre os princípios da independência e repercussão. O reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude. E a atitude, a palavra que comanda as ações. Entendeu? Aí não só a palavra, como a vontade também, né? Porque ainda aqui dentro desse texto, no capítulo segundo diz o seguinte: o cérebro é o dínamo que produz a energia mental, segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. No entanto, na vontade temos o controle que dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Seja ela o desejo de poder comprar ou ao engano afetivos, sem ela, o desejo pode comprar ao engano afetivos de séculos de reparação e sofrimento. A inteligência pode aprisionar-se na enxúvia da criminalidade. A imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra e na memória. Não obstante, fiel na sua função de registradora, conforme a destinação que a natureza lhe assinala. Sua vontade é o suficiente, forte, para sustentar a harmonia do espírito. Em verdade, se ele não conseguir impedir a reflexão mental, quando se trata da conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei inderrogável, mas porque impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo que manter as coesas na corrente do bem. Ou seja, a mente controla tudo, e o nosso psíquico, temos que ter o controle de só pensar coisas boas, porque se você começa a pensar em coisas ruins, isso aí entra na lei de sintonia, com que nós vamos nos afinar? Por isso que diz que o Livro dos Espíritos diz que nós temos a companhia que merecemos. Porque se você pensa para o bem, você vai se afinar com os benfeitores espirituais. Se você pensa para o mal, imaginemos que tipo de companhia nós vamos atrair para nós mesmos. E depois para se livrar delas. Quanto tempo vai levar isso? Pode levar anos, meses, às vezes um dia, séculos, né? Em Obreiros da Vida Eterna, tá? No capítulo 2, no Santuário da Bênção, o instrutor Cornélios diz o seguinte: é lamentável se dê tão escassa atenção na crosta terrestre ao poder do verbo, atualmente tão desmoralizado entre os homens, não mais respeitáveis instituições do mundo carnal, segundo informes fidedignos das autoridades que nos regem. Metade do tempo é despendido inutilmente, através de conversações ociosas e inoportunas.
Isso referindo somente às mais respeitáveis. Não se precatam nossos irmãos em humanidade de que o Verbo está criando imagens vivas que se desenvolvem no terreno mental, que são projetadas produzindo consequências boas ou más, segundo a sua origem. Essas formas naturalmente vivem e proliferam, e considerando-se a inferioridade dos desejos, as aspirações das criaturas humanas, semelhante a criações temporárias, e não se destinam senão a serviços destruidores, através de atritos formidáveis, se bem que invisíveis. Vemos também no livro Nosso Lar, quando o André Luiz pergunta para o Lísias do que é feito o umbral. Aí o Lísias explica que o umbral é uma junção de pensamentos inferiores que vai se juntando, e lá ele fica minado lá, que para tirar aquilo dali também é muito tempo. Ou seja, todo pensamento que emitismo isso é energia, é poder magnético. E a magnitude disso alcança muito longe. Então, temos que tomar cuidado, realmente. Né? Aqui, ó, diz o seguinte aqui ainda, que todo e qualquer sentimento possui alta carga de ondas geradoras do bem ou do mal. Indiscutivelmente, atraímos pensamentos e sentimentos e outras mentes, encarnadas ou desencarnadas, mas de igual sintonia vibratória e nível moral que o nosso. Ou seja, nós atraímos aquilo que nós escolhemos para nós mesmos. Né? É por isso que cada um tem a companhia que merece e sofre as influências que abrem no campo espiritual. Por toda essa força magnética e poderosa que geramos, Kardec nos incentiva a fé raciocinada, que é o grande poder concedido por Deus ao homem, porque reúne a força magnética do pensamento, da vontade, da palavra, buscando a comunicação direta com Deus e a espiritualidade maior. Cada prece, tanto quanto cada palavra ou desejo, se caracteriza por determinado potencial de frequência. Daí a nossa responsabilidade de analisar melhor as nossas escolhas em qualquer problema ou situação do caminho que nos é dado percorrer, porque fazemos ou não a acompanhar pela palavra os pensamentos voarão diante de nós, ou seja, pensamento, como se diz aquela música do Cidade Negra, tudo é a força do pensar, que ele vai para o Himalaia, né? E no minuto voltar, é a força do pensamento. Então, o pensamento é vida. Né? Aí, podendo atrair plasma, podemos atrair ou plasmar o desejo formulado, só para você ter ideia de como que é a força do pensamento. E podendo alcançar um ao outro, alcançar o outro, não calça em primeira instância, porque a vida sempre responderá segundo a nossa solicitação. Ou seja, por isso que Jesus nos ensina, orai e vigiai, que não adianta nada fugir da responsabilidade, porque a colheita que plantamos não será jamais transferida a ninguém, porque sempre é o resultado do que fazemos e que nos espera mais adiante. Ou seja, o que nós plantamos, tenho certeza que nós vamos colher, seja através de uma enfermidade, seja através, vamos dizer assim, de um problema financeiro, problema com a família. Isso não importa o que nós vamos fazer, entendeu? Mas mais cedo ou mais tarde, por exemplo, na minha família, só um exemplo prático de ação e reação. Futuramente, semana passada, eu perdi um primo. Que, por escolhas erradas, eu só conhecia ele, eu só via ele de manhã, 6 horas da manhã, quando eu coloco o meu filhinho na perua escolar. E ele, com a esposa dele, saiu com a sacolinha dele para trabalhar. Com a sacolinha de compra, que eles têm que ter uma lanchonete na escola, para trabalhar. E no sábado, não sei que cargas d'água foi, ninguém fala nada, e ele parece que se envolveu com pessoas erradas. Ele foi discutir com pessoas erradas e simplesmente virou as costas e foi embora.
E na madrugada, essas mesmas pessoas que eles discutiam, provavelmente, acredito que seja isso, foi lá e tiraram a vida dele. Por isso que temos que tomar cuidado. É orar e vigiar sempre. Porque a plantação é opcional, mas a colheita é obrigatória. É isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigado.